passar, por favor. No sumário da nossa apresentação está a introdução, referencial teórico, diferenças estruturais entre os PCNs e a BNCC, metodologia, resultados e discussões, o letramento matemático e considerações finais. O artigo foi publicado em 2025, esse ano, pela revista Inovação Pedagógica, Educação, Docência, Experiências e Saberes. Os autores são Marcília Cavalcante Viana, Roberto da Rocha Miranda, Gleciane Freitas Batista Prata e Maria José Costa dos Santos. Pode passar, por favor. A transição dos parâmetros curriculares nacionais, que são os PCNs, e foram publicados em 1977 para a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, e foi homologada em 2017 de acordo com o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Os resultados indicam que a BNCC trouxe um currículo mais normativo, estruturado por competências e habilidades, dando centralidade ao letramento, alinhado às avaliações internacionais. Os PCNs destacavam o conhecimento matemático de forma mais experimentativa e contextualizada, enquanto a BNCC ela apresenta um ensino da matemática com destaque no desenvolvimento matemático, abordando a capacidade dos estudantes de utilizar os conceitos matemáticos em diferentes contextos. E com a introdução, né, da BNCC, trouxe várias mudanças estruturais e metodológicas. Eu vou falar primeiro como era estruturado os PCNs, né? Pode passar, por favor. Os PCNs, eles era estruturado em 4 blocos temáticos, que eram números, espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento da informação. O bloco números e operações aborda a compreensão do sistema de numeração decimal, as operações matemáticas, adição decimal, multiplicação e divisão, estratégias de cálculo mental e estimativa e relações numéricas e propriedades das operações. Já o bloco espaços e formas aborda a explicação de formas geométricas no plano e no espaço, identificação e construção de figuras geométricas. Já o bloco localização espacial e deslocamento constitui a introdução ao pensamento geométrico. O bloco grandezas e medidas aborda noções de comprimento, massa, tempo, capacidade e temperatura, o uso de instrumentos de medição convencionais e não convencionais, comparação e estimativa de medidas. Já o último bloco, que é o bloco de tratamento da informação, aborda a leitura, interpretação e construção de tabelas gráficas, a organização de dados em situações do cotidiano e introdução ao conceito de probabilidade e estatística.
A BNCC, ela trouxe um olhar mais detalhado para o desenvolvimento do letramento matemático, enfatizando as competências de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente. Atualmente, o ensino, ele é estruturado conforme esse documento normativo, né? E com base no desenvolvimento de competências e habilidades. Com a implementação da BNCC em 2017, a estrutura curricular matemática nos anos iniciais foi reorganizada em 5 unidades temáticas, que são números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. A unidade temática números aborda a ampliação do estudo dos números naturais e racionais, as diferentes representações numéricas e seus usos, cálculo mental, estimativas e algoritmos convencionais. A álgebra, que foi a nova unidade temática introduzida na BNCC, ela refere-se à identificação e exploração de padrões numéricos e geométricos, relações de regularidade e generalização, e construção de expressões matemáticas e noções iniciais de equações. Já a unidade temática geometria, que é equivalente ao bloco espaço e forma dos PCNs, explora as relações entre figuras geométricas planas e espaciais, transformações geométricas como simetria, translação e rotação. Já a quinta e última unidade, que é a grandezas e medidas, que foi mantida com a ampliação para situações mais complexas, e explora as relações entre diferentes unidades de medida. Aborda ainda a exploração de proporcionalidade, de escalas, aplicação de medidas em contextos reais, como planejamento financeiro e consumo. Pode passar. Boa noite. Falando um pouquinho da metodologia, a abordagem qualitativa e documental. A pesquisa, ela utiliza uma abordagem qualitativa, com foco na análise de conteúdo, seguindo Bargin, em 2016, e esse método ele permitiu identificar concepções, discursos e internacionalidades presentes nos documentos. Os documentos analisados foram os PCN de 1997, a BNCC de 2017 e os relatórios do PISA de 2012 e 2018, que influenciaram diretamente a construção da BNCC. O procedimento adotado ele ocorreu entre 3 movimentos principais, que foi a leitura dos documentos, a categorização das informações em temas centrais, interpretação crítica, comparando as mudanças entre os PCNs e a BNCC e avaliando a influência do PISA. E dessa forma, a metodologia possibilitou compreender as transformações no ensino de matemática e o lugar central que o letramento matemático passou e ocupou na BNCC. Pode passar. Boa noite. Observamos que o PCN trata o letramento matemático de forma mais explícita, com foco na cidadania e na pluralidade cultural. Já na BNCC, o letramento matemático ele assume um papel central, sendo inspirado em avaliações internacionais
como Bia falou, com o PISA. Entre os avanços, podemos destacar a maior clareza conceitual e o alinhamento do Brasil com referências internacionais. Porém, existem desafios, como a tendência à padronização, a possível redução da autonomia docente e a necessidade urgente de formação continuada dos professores para que a proposta seja afetiva. Pode passar. E a consideração final, vemos que a transição do currículo orientador nos PCN para um currículo normativo como a BNCC traz o letramento matemático como eixo central. Esse avanço exige a formação continuada dos professores e a valorização da diversidade. Assim, o ensino deve contribuir para a formação de uma cidadania crítica e reflexiva. Muito bem, muito bem. É um texto que discute essa mudança, né? Vocês trouxeram aí os eixos anteriores, os PCN. Parabéns, a equipe trouxe a essência do trabalho, né? Não foi um slide muito Não para de ilustrativo, fazer um barulho, viu? mas parabéns, viu?